Então, com a introdução do Imo, principalmente agora enfrentando o Loki, parece que One Piece finalmente chegou em um ponto onde a escala de poder mudou completamente. Não parece mais uma simples evolução de força como vimos antes. Agora a sensação é de que existe um novo patamar dentro do universo da obra. Ou o personagem consegue lutar nesse nível, ou simplesmente ficou para trás. E o mais louco é que atualmente existem pouquíssimos personagens que parecem alcançar essa força absurda. A verdadeira dúvida agora é, depois disso, para onde a escala de poder ainda pode subir? Porque o que aconteceu recentemente foi um salto gigantesco. One Piece saiu daquela fase de grandes guerreiros e entrou numa camada de monstros que parecem literalmente entidades divinas. E sinceramente, olhando para a obra hoje, dá para contar nos dedos quem talvez consiga competir nesse nível. O Dragon é um nome que faz sentido nessa discussão. O Mihawk também. O Shanks então nem se fala. Todos eles parecem personagens que ainda podem mostrar um poder monstruoso nesse estágio final da história. E até personagens mais misteriosos começaram a entrar nessa conversa, como o Shamrock. Afinal, ele é o irmão gêmeo do Shanks e ainda demonstrou uma confiança absurda ao falar do Loki. Mas depois do que o Loki mostrou recentemente, muita gente começou a questionar se o Shamrock realmente é tudo isso. E sinceramente, é justo pensar assim, a gente ainda não viu praticamente nada dele. O próprio Luffy é um caso complicado, porque força para enfrentar o Loki ele provavelmente tem. O problema continua sendo o limite do Gear 5. Esse tempo curto ainda parece um dos maiores pontos fracos dele em uma luta desse nível. Mas no geral, isso tudo realmente parece aquele momento clássico dos animes onde a obra chega numa muralha de poder. Esse virou o nível necessário para sequer pensar em enfrentar o Imu. E existe até a possibilidade de ninguém conseguir lutar contra ele sozinho. Talvez a guerra final siga justamente aquele caminho onde vários personagens precisam se unir contra um único inimigo impossível de derrotar individualmente. E honestamente, isso faria muito sentido dentro da narrativa de One Piece. Porque quando você começa a analisar quem realmente pode competir nesse topo, a lista fica muito pequena. Se fosse para colocar um marinheiro nesse nível, o Akainu provavelmente ainda seria um dos únicos nomes possíveis. Talvez ele consiga trocar golpes nesse patamar, mesmo que eventualmente perca. Mas ainda assim, estamos falando de talvez 5 personagens em toda a obra que parecem estar acima ou próximos do nível do Loki. E isso fica ainda mais assustador quando a gente lembra do século perdido. Porque tudo indica que o que aconteceu naquela época foi exatamente isso. Várias pessoas precisando se unir para enfrentar o Imu. Até o próprio Joy Boy aparentemente participou dessa batalha. E o mais absurdo é pensar que talvez aquilo nem fosse o poder completo do Imu. Aquela forma monstruosa, gigantesca que apareceu, praticamente demoníaca, parecia algo completamente fora da escala normal da obra. E sinceramente, nem parece que o Imu esteja se esforçando totalmente contra o Loki agora. A luta passa uma sensação quase casual, como se ele ainda estivesse segurando parte do verdadeiro poder. E isso só deixa tudo mais insano, porque o Loki simplesmente apareceu recentemente na história, e já parece estar entre os personagens mais fortes de One Piece inteiro. Top 3, talvez. No mínimo top 4. E isso abre espaço para outros monstros escondidos existirem nesse mesmo nível absurdo. O Dragon continua sendo um mistério. E o Barba Negra é outro nome impossível de ignorar. Até porque, de certa forma, o Barba Negra sempre foi tratado como alguém comparável ao Shanks. E se o Shanks consegue lutar nesse patamar, então existe uma grande chance do Barba Negra também conseguir. Principalmente porque o próprio Shanks sempre demonstrou tomar muito cuidado com ele. No fim das contas, o topo da escala de poder em One Piece agora parece um lugar extremamente solitário. Existem poucos personagens capazes de realmente mudar o rumo da história nesse estágio final da obra. Mas sinceramente, isso nem é algo ruim. Porque muitos animes chegam nessa reta final e praticamente só um personagem importa. Já em One Piece, ainda existe um grupo seleto de personagens que conseguem manter a sensação de ameaça, impacto e expectativa lá no topo da obra. E sinceramente, eu não acho que o Oda vá transformar o Imu em um personagem impossível de derrotar. Porque se a guerra final realmente envolver o mundo inteiro, então faz sentido que a resposta para isso seja justamente a união de todo mundo contra ele. Meio que a força da humanidade enfrentando algo que parece uma entidade acima de todos. E honestamente, eu acho isso muito melhor narrativamente. A verdadeira questão agora é outra. Ainda vai existir alguém capaz de alcançar esse mesmo nível de poder? E quando eu digo isso, não é alguém que fique ali perto ou consiga acompanhar por alguns momentos. Estou falando de personagens que realmente pertençam a esse patamar absurdo. Porque daqui pra frente, eu não acho que One Piece vá simplesmente apresentar vários personagens novos no nível do Loki do nada. Até porque quase não existem mais espaços pra isso dentro da história. A não ser que sejam figuras que todo mundo acreditava estarem mortas e acabem retornando futuramente, tipo o Harold ou até o David Jones, que já foram citados antes.
Então, sinceramente, acho que o caminho agora vai ser expandir o potencial daqueles personagens misteriosos que já existem há anos na obra. Mihawk, Shanks, Dragon, Akainu, Barba Negra, e provavelmente é isso. Talvez o Shamrock também entre nessa conversa. Mas honestamente, eu acho ótimo que seja assim, porque esses personagens ainda carregam um nível gigantesco de mistério. A gente sabe muito pouco sobre o verdadeiro poder deles, então explorar isso agora parece muito mais interessante do que simplesmente criar novos monstros do nada. E nem estou considerando os outros Cavaleiros Sagrados nisso tudo. Sinceramente, eu duvido muito que eles sejam tão fortes quanto o Shamrock aparenta ser. No fim, eu só queria comentar isso porque realmente parece que One Piece chegou em um ponto de virada gigantesco. A obra não vai mais ser a mesma depois dessa luta entre Loki e Imo. Isso parece um daqueles momentos que definem completamente a reta final de um anime. E dependendo do que o Luffy fizer daqui pra frente, a escala de poder só vai continuar ultrapassando limites. Não tem mais como voltar atrás. One Piece atravessou a linha. E outra coisa absurda nisso tudo é o quanto o Loki parece resistente comparado até ao Zoro e ao Sanji. O cara literalmente aguentou múltiplos ataques devastadores que derrubariam personagens fortíssimos praticamente em um golpe. E além disso, ainda foi perfurado tanto pelo Imu quanto pelo Shamrock e continua de pé. Se isso não prova o nível monstruoso dele, eu sinceramente não sei o que provaria. O Loki virou um absurdo completo. E pra falar a verdade, eu gosto disso. Ele precisa ser forte nesse nível pra funcionar dentro da história. E olhando agora, os sinais já estavam lá desde o começo. O cara estava preso com correntes de Kairoseki e mesmo assim ainda conseguia usar os poderes da Akuma no Mi. Quando ele atingiu a Árvore Adam pela primeira vez, aquela descarga absurda de relâmpagos parecia claramente ligada aos poderes dele. E sinceramente, faz total sentido. O Loki praticamente virou o Dragão dos Trovões de Elbaf. E o mais impressionante é que ele não funciona só pela força. O personagem é extremamente carismático. Se alguém me perguntasse hoje qual o melhor personagem novo apresentado recentemente em One Piece, eu facilmente colocaria o Loki no topo. Não apenas pelo poder, mas pela construção da história dele. Porque é muito fácil simpatizar com o personagem. A história dele funciona muito bem emocionalmente. E sinceramente, eu acho impossível o Oda matar o Loki agora. Muita gente tá dizendo que o Imo vai acabar matando ele nessa batalha, mas isso simplesmente não faz sentido olhando pra narrativa. Ainda existem várias coisas sobre o Loki que precisam ser explicadas. A gente ainda não sabe quem é a Moza. O Loki ainda prometeu revelar informações importantes sobre o Shanks no final do arco de Elbaf. A gente ainda precisa ver o flashback da primeira luta entre Loki e Shanks. Ainda existem várias peças importantes da história envolvendo ele. Então, sinceramente, não tem como o Loki morrer agora. Se o Loki morrer algum dia, provavelmente vai ser perto do fim definitivo da obra. Não nesse momento. E além de tudo isso, ainda existe a questão mais importante de todas. Por que ele gosta tanto da Lola? Porque até agora, isso continua sendo um dos mistérios mais aleatórios e engraçados envolvendo o personagem. E honestamente, eu realmente quero ver como essa história começou. E sinceramente, acho que depois dessa luta ficou claro que One Piece entrou em outra era. A escala mudou, o mundo mudou, e daqui pra frente, só os verdadeiros monstros vão conseguir ficar no topo. Mas agora eu quero saber de vocês, quem realmente ainda pode alcançar esse nível absurdo? Dragon, Shanks, Mihawk, Barba Negra, ou o Loki já ultrapassou quase todo mundo? Comenta aí porque essa reta final de One Piece promete virar um caos completo. E se você curte esse tipo de análise mais profunda da obra, já se inscreve porque os próximos capítulos podem mudar tudo de novo.